Vou então explicar algumas dessas regras na tal tabela que agora podem ter à mão se quiserem, hum, mas que não era para fazerem propriamente fio a pavio. Bem, isto não é a sala onde costumam estar ocupada por uns energúmenos quaisquer a lançarem folhas. É qualquer coisa que agora foi útil apenas. Olhem, nos erros de acentuação mais importantes, há uma regra, há uns erros que seriam evitáveis se tivesse em conta esta regra. Palavra aguda terminada em A, E ou O, com ou sem S, leva acento. Isto significa, porque se não levar acento, lê-se a, e u, não é? E a palavra não é aguda. Isto não é um erro que não acontece muitas vezes, a não ser em palavras como aquele deixá-los. Numa palavra daquelas, é que vocês podem esquecer o acento nesta situação. Esquecer que aquele a do deixá-los, quer dizer, se fosse deixá-los, não, mas sendo deixá-los, precisa de acento. Porque senão a palavra deixa será lida como grave e será deixa só, não é? Para ser lida como aguda, tem de ter o acento, aquele A é um A final, apesar de ter depois o pronome ligado pelo hífen. E é só nestes casos que esta regra é mais importante. Nas outras palavras, enfim, no é, no porquê, não me parece que aconteça muito o erro. Esta regra podemos passá-la. Vocês têm a noção de que uma palavra em ão final, para ser aguda, é com A ótil. Começaram, não é aguda, é grave. E, portanto, é com AM. Mas começarão, um ão, que é também a tónica no final da palavra, é com AOTIL, não pode ser com AM. Isto é útil sobretudo para a terceira pessoa do futuro, do indicativo, que é sempre com AOTIL, e também para outros verbos, o estão, eles estão, também com AOTIL. E se quiserem também para distinguir das formas do pretérito perfeito ou do mais que perfeito, que terminam em Aaron, por exemplo, mas já com IM, porque esse final não é tónico, não é? Não é muito útil esta regra, podemos passá-la, vocês depois leem na folha. É óbvio que para ser saí em vez de sai, tem de haver aquele acento a cortar o ditongo. Esta regra é importante e é a causa de muitos erros. Palavra aguda terminada em ou ens, se tem mais de uma sílaba, leva acento. Surge muito este erro porque vocês esquecem o acento em também, em ninguém, em alguém, porque realmente há palavras em que não levam acento porque têm menos do que duas sílabas, são monossílabos. O bem, por exemplo, o tem, o vem. Reparem, se for mantém, se for retém, se for provém, já tem aquele acento agudo sobre o E neste caso. Porque a palavra já tem mais do que uma sílaba. O verbo tem não precisa de acento. A forma verbal tem não precisa de acento, porque é monossilábica, mas basta que seja um derivado, retém, contém, e já aparece lá o acento.
E claro, depois estas palavras muito comuns, o ninguém, o alguém, o parabém ou parabéns, isto é tanto para o em como para o ens. Se tiver mais do que uma sílaba, se a palavra for aguda, terminada naquele som, leva acento. Não é relevante esta regra, podemos passá-la. Terceira pessoa do plural de ter ou de vir leva acento circunflexo para se distinguir da forma do singular. Aqui vocês fazem muitas vezes este erro, quer em ele vem e põe um acento, não se percebe porquê, quer quando é eles vêm, também às vezes esquecem o acento. Ele tem, eles têm. É um acento que só acontece porque são duas formas verbais que ficariam homógrafas, tendo na verdade um som diferente. Há muitas palavras que são homógrafas e que portanto, não levam acento que as distinga, apesar de terem sons diferentes. Olhem, se quiserem um exemplo que é muito polémico, para e para, nenhuma delas leva atualmente acento. E aí nós não usamos acento para as distinguir, porque elas não são ambas formas verbais. E a regra diz que nesses casos é por contexto, que nós sabemos se é a, ou se é a, ou se é e, ou se é. Agora, quando são duas formas verbais, se o som é diferente, haverá acento. Aqui eram realmente formas verbais e, portanto, há acento para as distinguir. Palavras agudas fora das condições acima descritas não levam acento. É muito interessante que há erros constantemente no Peru, em tabu, até em nu. E às vezes também no ali. Ora, uma palavra terminada em i e terminada em u, se não houver acento nas outras sílabas, é aguda, ou seja, não precisa de acento. E o facto de terminar em U e em I já a torna aguda. Já faz que a tónica seja ali, se não houver outro acento em outro lado. Se não houver acento em outro lado. Portanto, Peru não leva acento, mas é um erro que nós encontramos constantemente. E nas outras palavras, enfim, é mais evidente e as pessoas tendem a já não fazem tantos erros. Palavras graves, não havendo outra condição especial, não levam acento. Aqui, reparem que é importante ter esta noção de que, em princípio, uma palavra grave não leva acento. Só se houver situações muito particulares definidas por certas regras é que uma palavra grave leva acento. Eu chamo sempre a atenção para aquele fora que está ali, ou não sabemos ali, era preciso ir ver à folha. Se é fora, se é fora. Mas seja fora, seja fora, não leva acento. Porque fora é advérbio, fora ou dentro, não é? E fora é verbo. Portanto, embora as palavras não tenham o mesmo som, como também não são ambas verbos, não há lugar a acento para as distinguir. E também não temos acento em tivemos, por exemplo, e constantemente se vê acento em tivemos. Nós sabemos que aquele é aberto porque temos isso em memória, sabemos, e acabar é claro que não leva acento. Nós também não pomos acento circunflexo em mesa, não é? E sabemos que aquele som é um E. E constantemente assim estava. Olhem, mas acontece muito num caso, por exemplo, ironicamente. O problema aqui é que, ironicamente, é palavra grave. Portanto, naturalmente, não tem acento gráfico. Ironicamente. Mas, como deriva do adjetivo irónica, e irónico ou irónica têm acento porque são esdrúxulos,
nós tendemos, ou alguns de nós, tendem a, a manter o acento mesmo depois no advérbio, que já é uma palavra grave e, portanto, não tem acento. Já agora, vem ali o leem no final. Aquele leem segue uma regra geral, que é uma palavra grave, em princípio, não é acentuada. Lê, em. A tónica é no E, lê. Depois vem ainda outra sílaba. Não há razão nenhuma para pôr acento. Aquilo antes do acordo ortográfico havia ali um acento circunflexo, que realmente, segundo a lógica toda da regra ortográfica, não se justificava. Portanto, saiu aquele acento. Isto não tem nada a ver com o têm, o vêm. Portanto, as formas leem, veem, deem, vocês sentem que são duas vogais diferentes, não é? Aqui o único problema é que em tempos houve ali um acento circunflexo. Mas nós percebemos que o som em têm e vêm é um som diferente. É claro que há uma espécie de eco, não há uma ressonância, mas nós não sentimos as duas vogais. Aqui sim. Olhem, uma regra importante. Palavras graves terminadas em L, N, R, S, X, Y. Estas são muito poucas. É, no fundo, as palavras terminadas em L. São, ou eventualmente um pouco também em N. E isto é importante porque corta a tal regra de que as palavras graves em geral não têm acento grave. E há muitas palavras terminadas em L graves. Olha, tudo o que vem em ável e ível, provável, difícil, possível, imprevisível, incrível, só aqui já são mais raras com N, hífen. Mas neste caso temos de pôr acento. E o acento é na penúltima sílaba. Veja, às vezes também muito é o acento ali no vel do provável ou assim. Já agora, depois os plurais destas palavras, por exemplo, de fácil, fáceis, acabam, embora aí não é pela mesma regra, de ter também acento. Difíceis, fúteis, as palavras terminadas depois em eis, mas graves. Esta regra não é relevante, são muito poucas palavras nestas condições. Tem um ão final, mas é um ão que não é tónico e não são verbos. E depois são palavras graves, têm então o acento agudo, orégão também. Mas tem o acento agudo porque a tónica é na grave, mas terminam em ão e tem a ótil final. Aqui tem alguma importância. Palavra cuja sílaba tónica I ou U não forma ditom com a vogal anterior, leva acento, a não ser, e é esta exceção que é importante, se seguir um NH, um M, um N ou um R. Isto leva a que, constituído, tenha acento, para quebrar aquele ditongo UI, pomos acento no I, constituído, mas, por exemplo, constituindo, porque vem a seguir um N, já não tenha o acento, já não seja necessário para quebrar o ditongo. Saindo, por exemplo, não tem acento. Mas saído já teria. E sair não tem acento, porque vem a seguir um R. Rainha também não tem acento. Ou seja, são casos particulares em que, apesar de não haver ditongo, é a consoante que corta o ditongo, não é preciso usarmos o acento para cortar o ditongo, para desfazer o ditongo. Andamos, mas andamos. Juramos, mas juramos. É outro caso em que uma palavra grave tem acento. Mas reparem, são dois verbos, e aí, para eu distinguir o pretérito perfeito, andamos, do presente andamos, então uso acento. São palavras homógrafas, ou seriam palavras homógrafas, mas como são verbos, há lugar à distinção através do acento. Cortando a tal regra de que falei, por exemplo, e que acontece para o para, etc.
Já agora, voltando atrás, isto é importante para nós lisboetas, não é importante para os do Norte, porque depois permite-se que quem não faz esta distinção em termos de pronúncia, e no Norte eles não distinguem hoje andamos e ontem andamos, dizem da mesma maneira, não distinguem perfeito e presente, aí não precisam de pôr o acento. Pôde tem acento circunflexo, para distinguir do pode. É novamente um caso em que duas palavras graves são diferenciadas com acento porque são ambas verbos. Então, o O fechado leva o acento circunflexo, o O aberto não leva acento. Mas reparem, para e para, esses escrevem-se da mesma maneira porque uma não é verbo, ou o para e o para é verbo. As pessoas chocam-se muito por aquele para da forma do verbo parar ter perdido o acento. Mas na verdade isto já acontecia com imensas palavras, só nos casos em que já estávamos habituados ao acento é que isto nos choca. Não é relevante esta regra, podemos passá-la. E chegamos a uma regra que é importantíssima, que é a de que as palavras esdrúxulas têm acento, sempre. Eu diria que aqui a dificuldade maior vem das chamadas esdrúxulas aparentes. Por exemplo, ali o Flávio. Ou, aqui as outras são esdrúxulas verdadeiras. O íntimo, o brincávamos, o cardíaco. Bem, o cardíaco também não é uma esdrúxula fácil, porque ali o ia também é um ditongo, portanto é uma esdrúxula aparente. O próximo, unicação, bem, tínhamos imensas palavras esdrúxulas nessa tabela que não era para vocês fazerem. O neurónios, relógio, aparentes, passeávamos, esdrúxula verdadeira, último, África, hipótese, sonâmbula, pássaros, fazíamos, esta também com ali um ditongo crescente fazíamos, que também pode dificultar a decisão, música, e portanto todas as esdrúxulas verdadeiras ou aparentes levam acento gráfico. E este erro é constante. E com isto, eu diria que temos o importante dos acentos gráficos resolvido. Agora é uma questão de atentarem nestas regras que eu destaquei. E agora sim, creio que já não haverá mais destas minhas apresentações com vós. E podem agora depois passar a uma tarefa que é de compreensão de um trailer e depois a uma pequena tarefa de escrita, mas aqui já sem falatório. E pronto, continuo a desejar que estejam muito bem. E essas pirosices todas que se dizem nestas alturas. Já agora aproveito para falar de uma expressão que é cuidem-se, que é uma expressão que é agramatical. Cuidem-se não é erro, porque na verdade seria cuidem de si. Cada um cuide de si. O verbo cuidar implica não um complemento direto, mas um complemento oblíquo. Portanto, eu não o posso trocar por um se. Não é? Teríamos de o trocar por cuidem de si, cada um cuida de si mesmo, eu cuido de mim, não é cuido-me. Eu não cuido fulano, cuido de fulano. Enfim, o cuido-me é noutro sentido, é possível, mas noutra acessão, que não é a que se pretende com o cuida-se. Bem, desculpem esta minha divagação
e terminamos novamente com bife. E já deve ser quase meio-dia, portanto, olha, está quase. Não, se fizeram isto no tempo da aula, serão para aí. Não, não chega às 11 horas. Pronto, então adeus, fiquem lá, cuidem-se. Pronto.